pausar, pega o livro de história na página 65. O livro de história na página 65. É continuação do nosso assunto, tá certo? Nós estávamos falando sobre o espaço urbano, sobre o trabalho, né? As leis que não existiam antigamente com relação, existiam as fábricas e as pessoas trabalhavam de maneira, né, totalmente sem limites, com horas, além do devido, sem um salário digno. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando agora. Nós conversamos sobre esse assunto quando foi no Dia do Trabalho, que algumas pessoas que trabalhavam em fábricas foram reivindicar seus direitos e aí geraram greves, manifestações no mundo inteiro. Com essas manifestações, claro que aconteceram alguns incidentes, algumas pessoas, teve fábricas que acabaram sendo incendiadas, pessoas acabaram morrendo. Porém, existiu também um grande benefício, que foram as leis trabalhistas, tá certo? Os direitos dos trabalhadores. A partir de agora, nós vamos dar continuidade, tá certo? Pega o livro, página 65, leiam comigo, tá bom? Os operários das fábricas eram homens, mulheres e crianças que trabalhavam muitas horas por dia e só interrompiam o serviço para tomar café, almoçar e ir embora. Quando os operários deixavam as fábricas, já era noite. Muitos deles percorriam longas distâncias para chegar em casa. Outros dormiam em quartos alugados nas proximidades da fábrica, em péssimas condições de higiene e sem conforto, por não terem tempo suficiente para descansar em casa. Aí tem uma imagem, tá, gente? Trabalhadores de indústria em Santa Catarina, voltando para casa em veículos antigos após a rotina de trabalho no passado. Então, no início a gente já consegue observar uma coisa. Criança trabalhando, criança trabalhava em fábricas, em um local totalmente fora do contexto, né, que a criança deve estar inserida, trabalhando de uma maneira igual a um adulto, sendo que o adulto já estava trabalhando no seu limite. O adulto ele não estava tendo ali nenhum suporte, não estava sendo tratado como merece. Cadê o tempo de descanso, né? Cadê as leis que vai dar base a tudo isso? Não existia, tá certo? Esses operários recebiam baixos salários que não atendiam às suas necessidades pessoais e às de suas famílias. Por conta das condições inadequadas de trabalho, muitos adoeciam e até faleciam. Isso fez com que os operários se organizassem exigindo melhores condições de trabalho. Então, a partir do momento que esses operários começaram a perceber que eles eram fundamental para que aquele trabalho funcionasse, né? Aquela fábrica funcionasse. E que estava tendo vários números, né, de doenças e mortes, então eles conseguiram aí ter, assim, digamos assim, uma força, uma coragem para poder se expor e reivindicar, tá certo? A luta desses trabalhadores resultou em várias conquistas, como a criação das leis trabalhistas, que determinaram o número de horas a serem trabalhadas, o salário mínimo, as condições de trabalho e o direito à assistência médica. Em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, no dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Essa data também representa uma conquista dos trabalhadores. Nós temos aqui a imagem trabalhadores em manifestação nas ruas de São Paulo no ano de 1917. Olha só quantos trabalhadores estavam nas ruas, reivindicando por direitos que, com certeza, eram mais do que merecidos, né, gente? Página 66. Profissões que deixaram de existir. Você sabia que nem todas as profissões que havia nos espaços urbanos brasileiros continuam existindo? Para entender melhor, conheça alguma delas abaixo. Na espera. Antigamente, o telefone era um item caro e disponível para poucas pessoas. Por isso, o sistema dependia de um funcionário conhecido como operador de telefonia,
Quem precisasse de uma ligação, passava pelo operador, que fazia a conexão por meio de cabos e plugs. O processo poderia demorar alguns minutos, dependendo da distância entre quem fazia a ligação e quem a recebia. E aí vocês conseguem observar, ó, a imagem. É muito comum, não sei se vocês já assistiram algum filme antigo, que a gente consegue observar essa cena. Alguém pega o telefone para fazer a ligação, e aí, antes da pessoa, né, que vai receber a ligação diretamente receber, existe uma pessoa que faz essa ligação, tá bom? Entre atender a ligação e ligar para outra pessoa para que eles possam se comunicar. Não sei se vocês já observaram alguma cena dessa maneira. Trilha sonora ao vivo. Até nos anos 1920, a tecnologia do cinema não permitia que as imagens em movimento fossem acompanhadas de sons. Por isso, eram comuns entrar pianistas nos cinemas, tocando ao vivo a trilha sonora dos filmes. Tudo para dar mais emoção à história. E eu tenho certeza que dava mesmo, né? Imagina só a música sendo tocada ao vivo, cantada ao vivo. Muito interessante. Porém, bem trabalhosa, né? Acho que a tecnologia facilitou diante dessa situação. Ninguém fica doente. No passado, quem receitava e comercializava medicamentos era chamado de boticário. Geralmente, esses profissionais aprendiam o ofício com outros profissionais e pessoas da família, fazendo medicamentos com base em plantas medicinais e outros ingredientes. Esses medicamentos eram vendidos nas boticas, locais onde também eram produzidos e expostos. Vocês lembram que nós já lemos sobre os boticários? Na verdade, os boticários, além deles aprenderem o ofício de geração em geração, ele também, quando começou a existir as faculdades e os estudos, os boticários meio que se transformaram em farmacêuticos. Então, antigamente eram chamados de boticários, porém, os boticários aqui, eles não precisavam ter um curso, né, superior. E hoje em dia, um farmacêutico precisa ter um curso superior. Mas ele vem dessa linha, tá certo? Eles atendiam, eles receitavam de maneira mais medicinal, relacionada às plantas, faziam perfumes. Então, de acordo com o tempo, de acordo com a tecnologia também, os estudos, eles se especializaram melhor e aí foi dividido, certo? Existiu a divisão. Os farmacêuticos cuidam da parte, né, de medicação, não para receitar, mas sim de como utilizar, digamos assim, e os médicos receitam, porque aqui eles faziam praticamente o serviço dos médicos, né? Eles atendiam e receitavam para melhorar naquele sentido da doença ou do sintoma que as pessoas estavam tendo. Então, gente, história foi isso. Vocês irão, tem a atividade de casa, que é a página 67 e 68, certo? Relacionada aos textinhos que nós havíamos lido. Quando for na próxima aula também nós fazemos a correção da atividade. Espero que vocês tenham acompanhado as leituras. Espero que vocês, se tiver alguma dúvida, volta aqui o vídeo. Se a tia não foi tão clara em alguma das palavras, pergunta na próxima aula, tá certo? Fiquem com Deus, uma boa tarde. Estou com saudades e até amanhã, tá, meus amores? Amo vocês.